de olhos fechados, coloquei o laço e esse relógio aqui. E durante a oração, o Senhor, Ele falou, pegou o relógio e falou que para criança que era dona daquele relógio, o Senhor estava dando uma cura. E que essa cura, o pastor até falou que ele via como se os pulmões se abrissem. Maravilhoso. Meu filho, diagnosticado com asma desde o ano passado, tanto a Zara quanto o Noah, e passou-se o chá, e no mês do chá eu orei muito para o Senhor para que o Senhor me encontrasse disponível. Foi uma das coisas que eu mais orei ao Senhor. Senhor, nesses dias me encontre disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. Nunca mais vai passar. Brincadeira. E amém. Eu achei que o chá foi uma bênção. Foi muito difícil, mas foi uma bênção. E nós sofremos muito com o Noah esse ano. E no dia que o Noah entrou na crise, nós nem iríamos levar o Noah para o hospital, para você ter uma ideia. Olha que eu já fui muito, mas muito para o hospital com o Noah, com crise de asma. E naquele dia eu não iria levar, porque não estava grave. Você consegue entender que você olha uma criança, você consegue ver quando está e quando não está. E não estava. Só que tinha uma urgência assim. E aí a minha mãe, ela já é desesperada. Ela falou assim, não, se eu sou você, eu levava, eu estava me arrumando para ir trabalhar. Aí eu falei, Breno, vamos levar? Por via das dúvidas, vamos levar e levamos o Noah. Nós chegamos lá, nós já fomos encaminhados diretamente para a sala vermelha, porque a saturação não estava como deveria estar. É no mínimo 95 e a dele já estava 93. E nós fomos, e ele foi colocado no oxigênio, feito já algumas medicações. Só que, gente, o Noah é muito bravo, muito agitado. E ela falou, olha, a gente vai ter que fazer, porque na ausculta do pulmão, os brônquios estavam muito fechados. Então, quando o pulmão ele tenta puxar o ar, os brônquios fazem um assovio, é como se fosse um miado de um gato. Eles chamam isso de sibilo. Então, os brônquios estavam muito fechados. Ele falou, a gente vai colocar ele numa máscara. Essa máscara é colocada só aqui no narizinho e ela empurra o ar para dentro dos brônquios. Então, entra no pulmão e empurra, faz com que os brônquios dilatem a força. Só que isso é ruim. Imagina alguém enfiando um vento forte dentro do seu nariz. Ele não aceitou. Nós sedamos o Noah e ele lutou bravamente contra essa sedação. Mas demais. E quanto mais ele lutava, mais cansado ele ficava. E as horas foram passando, e foram passando, e foram passando. E a médica chegou pra mim e falou assim, mãe, olha, não vai ter jeito. Nós vamos ter que entubar o Noah. E aí naquele momento eu falei, não é possível, Deus, foi que tem uma cura, como assim? Não. Deus, que seja agora, que seja para que os médicos vejam, que seja para que eu veja. Por favor. Não deixe eu passar por isso. O Senhor sabe o quanto eu tenho medo disso. E lá eu fiz um voto com o Senhor. Porque eu sabia que Deus iria dar a cura, mas eu não imaginava que teria que ter esse processo. E aí eu falei, Deus, que se o Senhor para o meu filho, porque eu sei que o Senhor vai, eu vou raspar minha cabeça. O Senhor já tem a minha alma, o Senhor já tem o meu coração, e o Senhor sabe o quanto eu amo o meu cabelo. Mas em agradecimento, porque eu sei que vai ser completo, eu vou raspar o meu cabelo. Mas a cura não foi ali no momento que eu queria. E aí, eu lembro que eu liguei pro Breno e briguei com o Breno, inclusive. Dentro da sala, eles querendo me tirar pra entubar o Noah, porque o Breno não me escutava pelo telefone. Eu falava, já fiz de tudo, e ele não responde. E aí, eu liguei pro Igor. Liguei pro Igor e falei, Igor, eles vão entubar o Noah. E agora o que eu faço? Ele falou, calma. Quem é seu amigo tá aí com você.
E ele chegou pra mim e falou assim: lembra quando você disse pra mim que ser amigo de Jesus é difícil, mas o seu amigo tá ali com você. E eles me tiraram da sala e o Noah ficou lá com eles, dentro daquela sala. Eu gritava: Espírito Santo, por favor, olha pro meu filho, cuida do meu filho, porque eu já não posso mais fazer nada. E o Breno me encontrou lá fora e eu não conseguia falar nada, eu só falava: Senhor Jesus, por favor, cuida do meu filho, cuida do meu filho, cuida do meu filho. E passou-se em torno de 50 minutos. E foram os piores minutos da minha vida, porque eu entendo um pouco de alguma coisa e eu já vi muitas crianças que não aguentam nem a intubação. E aí, chegando, eles chamaram nós e nós fomos lá dentro e a médica levou em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos para me dar uma resposta. Ela foi me contar na hora que eu entrei o que aconteceu, eu sabia. E ela começou a falar dele no passado, e aí eu já estava desesperada. Se olhar para mim, eu estava assim, e ela não respondia, e eu apertava tanto esse Breno, que ele saiu de lá com um hematoma. E aí ela falou assim: mas agora ele está estável. Eu falei: amém. E eu entrei para ver o Noah, e aí eu me deparo com uma criança que nem parecia o meu filho, completamente ligado por fios, com um tubo na boca, com uma sonda nasogástrica, com os olhos tapados por gases. E eu falei: eu não acredito. Aí eu falei pra Deus: pelo amor de Deus, tem a menor condição não disso aqui não. Por que pra mim é sempre mais difícil? Eu falei: meu Deus, se fosse filho de qualquer outra pessoa eu não passaria por isso, mas é o meu filho. Pra mim é sempre mais difícil. Pra mim é sempre assim. Para as pessoas que têm que rodear 7 vezes no lugar, pra mim é 70. É a mesma coisa sempre. Eu não aguento mais, é sempre os meus filhos. Se tiver que acontecer, acontece com o filho de ninguém, acontece com o filho da Paloma. Eu falei: não aguento isso não. E aí, no meio de tudo isso, eu ainda falava: Deus, eu não tenho fé. O Senhor sabe. Como o Senhor faz uma coisa dessa comigo, eu não tenho fé para acreditar nessas coisas. Mas mesmo sem fé e com medo, Deus, olha, eu tô aqui. Eu ainda tô orando, Deus. Eu ainda tô falando pelo amor de Deus. Deus, cuida do meu filho, mesmo sem fé, mesmo com medo, eu tô aqui. E aí Deus me fez lembrar de todas as minhas orações, falando: Deus, me encontre disponível. Eu nunca mais vou orar assim. E aí eu não consegui ficar lá com o Noah. Eu passei mal, eles me medicaram, mas eu ainda falei: Deus, eu não tô lá, não consigo, mas eu ainda tô aqui. Eu ainda tô aqui, eu ainda tô orando, não tenho medo. O meu coração se divide entre a fé, entre não ouvir outras vozes. Eu morria de medo do médico falar: mãe, eu não lembro.
UTI. E ele estava na sala vermelha. Os médicos falaram que o caso era muito grave, que os pulmões tinham colapsado, os brônquios tinham se fechado completamente e que não teria jeito, que teria que subir para a UTI. E nós estávamos orando e pedindo para Deus uma vaga, porque eram 11 crianças entubadas na UTI. E o Noah na sala vermelha. Tem mais uma criança que deveria ter subido e não estava. Estava na sala vermelha junto com ele. E aí, uma criança estava sendo extubada, né? E nós já ficamos cheios de esperança, porque eles queriam nos mandar para Dourados. E foi desesperador, porque imagina viajar dentro de uma UTI móvel com uma criança entubada. Eu sei que quando essa criança estava saindo, ela precisou voltar para o tubo. E aí, nesse momento, o Senhor falou para mim que não era uma situação que eu estava passando sozinha, que não era para orar apenas pelo Noah que estava lá, mas sim por todas as crianças, porque assim como eu que estava com meu filho entubado, tinha ainda 11 mães que estavam lá. E todas as pessoas que estavam orando tiveram essa mesma direção. E nós oramos para que houvesse uma epidemia de altas naquela UTI. E o Noah subiu e muitas crianças ruins, muitas crianças, acho que somente tinha o Noah e uma criança de 5 ou 6 anos, os outros eram tudo bebezinhos menores de 6 meses, todos entubados em situações críticas respiratórias. Eu sei que, inclusive, eu lembro que na sala vermelha o Breno falou assim: Tayla, eu sei que o Senhor colocou na sua mão o dom da cura. Eu falei: Tayla, mesmo que ninguém possa entrar lá, eu acredito no Deus que colocou em você esse dom. Você vai impor as mãos sobre o meu filho. E eu pedi para que os enfermeiros permitissem que a Tayla entrasse e ungisse o Noah e orasse por ele. E ela entrou e ela orou, e ela não só orou, como ela ficou lá com ele, e a todos os momentos ela ungiu o meu filho, intercedeu pelo meu filho, e ela viu coisas que depois ela falou que iria me contar, mas eu acho que eu não quero saber. E orou pelas outras crianças, e eu falei pra ela: aproveita então que você tá aí e toca na porta de todas essas crianças, porque se o Espírito preparou que você estivesse aí, então faça. Se é o meu filho que teve que extrair para que nós entrássemos lá, então faça. E eu sei que foi milagroso o que aconteceu. Aleluia. Nós tínhamos uma palavra, eu acreditei nessa palavra, e no domingo o Senhor mostrou, eu estava aqui, ele ainda estava entubado na UTI, o Senhor deu uma visão para Iracema, e eu acredito piamente, porque eu conheço a Iracema, sei de todo, é minha tia, sei de tudo aquilo que ela carrega, enquanto ela não sei a palavra agora, tem temor. E nós estávamos muito preocupados, porque como os pulmões colapsaram, ele não fazia a troca, o oxigênio entrava, mas o gás carbônico não saía. E o gás carbônico, quando ele fica no nosso organismo, ele meio que envenena o nosso corpo, dá vários problemas no sangue, o sangue fica ácido, chama-se acidose sanguínea. E aí, na semana do domingo, o Senhor mostrou para ela que Jesus entrava dentro daquela UTI. E com 2 dedos ele tocava nos pulmões do meu filho. E os pulmões se abriam e ele passava
passava a mão nos braços do Noah e purificava o sangue do Noah. E aconteceu. A gasometria começou a melhorar, os pulmões se abriram. O médico chegou falando assim: olha, não pense que você vai ver alguma melhora. Falou pro Breno. E aí ele falou assim: nossa, eu tô surpreso com a melhora. E quando a médica falou que ainda seria mais 2 dias, quando ela foi, ele precisou fazer uma transfusão de sangue lá. E são vários critérios para se fazer uma transfusão de sangue, porque é uma coisa muito delicada de se fazer. Mas para que a criança tenha uma resposta boa, principalmente respiratória, seria muito bom, porque ele estava com uma pequena grau de anemia. Só que quando eles tiraram os tubos, né, Taylor, tiraram dos ventiladores e os físicos foram ver e falaram: não, ele já está completamente acordado, a gente não pode mais deixar ele entubado. Então eles tiraram os tubos e colocaram ele naquela máscara, aquela primeira máscara que chama VMI, que é essa máscara que empurra. E ela falou: olha, tia, todo mundo fala, você é a Tayla? Eu falo assim: não, eu sou a mãe que não estava aqui. E ele vai ficar ainda mais 2 dias nessa máscara. E o Noah ficou 4 horas. 4 horas. Além de que foram apenas 6 dias, né, de intubação. 4 horas. E ele ficou em torno de 6 horas 12 horas no catéter de oxigênio, com meio litro de oxigênio apenas. É praticamente ar ambiente. E tiraram o catéter e... ai, cada uma. Eu lá, tiraram o catéter, eu falei assim: Deus, tiraram de madrugada. E a saturação caiu. Eu estava lá já, porque ele já estava acordado. E a saturação caiu. E aí eu falei: ai, pai, volta pra cá. Acho que só funciona com você aqui. A sua fé é maior, volta pra cá. E aí eu falei: ai, Deus, não. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. A Lela disse que brigava com o aparelho, eu vou brigar também. Que é pra baixar essa frequência cardíaca e subir essa saturação. E aí eles colocaram ele de novo no catéter e de manhã eles tiraram. Quando eles tiraram, saturando 100%, tirou, amanhã a gente vai ficar aqui. Aí a saturação e foi caindo. E foi caindo. Já era a segunda vez tentando tirar ele do catéter. E eu falei: ai, não, Deus, eu tenho fé para aguentar uma vez, 2 eu não tenho. E aí, de repente, a saturação subiu e ela permaneceu em 100%. E ele não permanece, fica 99, 98. E ela ficou um tempão 100%. E você não tem ideia o que é segurar um Noah bravo que nem touro. Bravo, porque ele lutou o tempo todo, né, Breno? Contra a sedação entubado. E depois que tira, o corpo sofre uma abstinência de todos aqueles medicamentos. Então ele estava muito bravo lá. E com gases. Porque foram muitos dias de antibiótico e antibiótico muito forte. E eu percebi que ele se contorcia. Eu falei: isso aqui não tá normal. E aí eu avisei as médicas que eles estavam com gases. E as médicas olharam pra mim, porque eu cheguei lá eu sou, como eu disse, nós muito não vamos dar testemunho. Eu fui e fiquei esse dia com o Noah. Eu falei: sabe uma coisa? Eu não vou esperar acontecer. Eu vou raspar a minha cabeça antes dele sair da UTI, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Nós temos uma palavra. E eu sou muito de fé, mas eu vou botar tudo que eu tenho. Se eu tenho R$2 de fé, tá aqui, Jesus. R$2, as minhas 2 moedinhas
acreditar. Mesmo que talvez não acredite aqui dentro, mas eu vou acreditar com as minhas atitudes. Vamos raspar. O Senhor já fez. Esse Breno tremia. Tremia pra raspar essa minha cabeça. Mas quando eu falava que eu era bonita até de cabelo raspado, eu sou. E eu sei que foi algo tão surpreendente que nós começamos em torno de umas 7h30, 7h40 a raspar a minha cabeça. E aí, muito cabelo, raspei, e aí o Breno foi lavar, porque ficou me pinicando, ele lavou, e eu sentei na cadeira para tirar uma foto com meu pai, porque meu pai é careca há 30 anos, mas eu tinha 3 minutos que estava careca, e eu não vou ficar careca provavelmente mais nenhuma vez na minha vida. Vou tirar uma foto com meu pai, porque estamos nós dois carecas. Sentei do lado do meu pai para tirar uma foto, era 8 horas. E sentamos e chegou uma mensagem da Tayla. Assim, vocês querem uma boa notícia? Aí eu peguei e falei assim, quer ver que ela vai falar que recebeu alta da UTI? Aí ela falou assim, o Noah teve alta da UTI. 8h01, o Noah estava tendo alta da UTI. Os meus 30 centavos de fé funcionaram, glória a Deus. E eu sei que tudo foi um processo. Foi para que nós estivéssemos lá. 5 crianças tiveram alta da UTI. Mais uma criança terá alta da UTI. Mais 3 crianças. Aleluia. Terão alta da UTI. Então eu acredito que o Senhor, ele tinha sim um plano. E foi necessário. Eu falava para Deus, tá doendo, tá difícil, eu tô com medo, mas eu entendo. Não tá tão tudo bem, mas tá tudo bem. O Senhor não nos deu uma palavra, não deu? Eu sei que na hora da alta, a médica tava lá com a Tayla. Ai, glória a Deus na sua vida. Ela falou assim, olha, era a Tayla? Não? Achei que era ela. Falou pro Breno, nossa, é como se o Noah tivesse recebido pulmões novos. Irmãos, eu passei todas as noites lá com ele. E ungia ele, o pulmãozinho dele. Falava, Senhor, dá um pulmão novo pro meu filho, porque para ele não passar nunca mais por isso. Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor ainda cura, eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus do passado. Então faz, Senhor, segundo a minha fé. Eu já estou agradecendo aqui, eu pedi, mas eu já estou agradecendo pela cura. E na sexta-feira de manhã, na hora que a médica foi lá na enfermaria para ver ele, ela falou assim, nossa pai, parece que ele recebeu pulmões novos. Aí meus olhos começaram a encher d'água, porque de fato, uma criança que passou por tudo isso, não ter um chiado, um ronco, um pulmão, nada, não ter é só uma cura divina. Glória a Deus. E para a gente tirar nossa dúvida, a gente levou numa especialista em pulmões pediátrica na quarta-feira, já no em casa. A gente levou ele na doutora Débora, contamos todo a história, tudo que aconteceu para ela. E na hora que ela foi escutar ele, ela ficou quieta. E a Paloma já ficou preocupada. Ela digitando no computador, ela, e aí doutora, tá tudo bem? A senhora ficou quieta e tal? Ela falou, não, tá bem. Tá muito bem até, porque não escutei um barulho nenhum no pulmão dele. É isso mesmo que ele passou? Aí a Paloma falou, não tem um chiado, um moído, nada. Não, o pulmão dele tá limpíssimo. Aí eu peguei e falei assim pra médica, falei, ô doutora, eu sei o que aconteceu. Esse carinha aqui recebeu pulmões novos. Aí a médica começou a chorar na minha frente. Aí a Paloma começou a chorar, a presença de Deus invadiu aquele lugar. E eu falei assim, doutora, aquilo que a gente escolheu para acreditar, a gente
crê de verdade. Eu acredito que nosso Deus é fiel. E o tanto que eu ungi, o tanto que esse cara aqui recebeu oração, não só ele, mas todas as crianças daquela UTI, fizemos um mover lá de oração, mais de 30 pessoas na frente daquele hospital. Deus ainda cura. E ela falou assim: desculpa, gente, deixa eu só me recompor aqui, porque isso aqui é muito emocionante. Eu falei: você acredita em Deus? Ela: eu acredito que Deus pode fazer. Então é isso. Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele é o protagonista de toda essa história. Aleluia. Ele quem preparou o plano, Ele quem faz a ferida, mas é Ele também quem dá a cura. Mas eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estiveram lá, que estiveram orando, a Carol que entrou em contato com todas as blogueiras da cidade. Nós estávamos para fazer uma entrevista jornalística para conseguir uma UTI. Pela Tayla que ficou lá, pelas pessoas que foram na nossa casa, que falaram conosco. Eu não tenho palavras. Deus sabe que eu não vou poder nunca retribuir nada, mas o Senhor é o Deus de recompensas. Glória a Deus. É o Deus que fez Agar lá no deserto, com seu filho chorando, com sede, com fome, e ela deixou o filho, porque ela não conseguia ver o sofrimento dele assim como eu deixei o meu lá, porque eu não consegui. Eu falava: ei, Deus, eu ainda tô aqui, e Ele me viu. Ele viu a gente. Eu falava: pai, ora, porque o Senhor é amigo de Deus, Ele gosta mais de você, ora. Eu falava: pai, pelo amor de Deus, ora, pai. E Ele viu a gente. Glória a Deus. E eu falava, e alguma coisa acontecia, eu falava: pai, isso já é Deus. E Ele falava: já é Deus. Então Deus cuidou muito bem da gente. Foram dias muito difíceis, mas o Senhor cuidou, Eu nunca imaginei que pro Senhor me ver de tão perto ia ser tão doloroso. Mas Ele me viu. Ele viu meu filho, Ele viu a minha casa, Ele viu as pessoas que estavam lá. E tá tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Se era esse o propósito do Senhor, agora já está tudo bem. Glória a Deus. Obrigado a todos vocês que oraram, que intercederam, que se compadeceram com a gente. Nós vamos fazer um culto de ação de graças pela vida do Noah. Eu, Brena e a Gabi raspamos a cabeça, mas você não precisa raspar a cabeça. Eu falei que meu pai não voltava, meu pai é careca há 30 anos. O José raspou a cabeça comigo. Desculpa, José. Mas a minha mãe esteve orando, Carol, Eduardo. Não sei descrever o quanto o Senhor, Ele foi bom. Foi muito bom. E vamos fazer um culto de ação de graças. Estaremos juntos em agradecimento ainda mais por essa situação. E não é um churrasco. Porque o diabo, ele não pode comer churrasco, não é